pessoal, depois de um tempinho sem gravar vídeo por motivos pessoais, estou retornando às atividades no canal e hoje, sem sombra de dúvidas, é uma das, vamos dizer assim, dos tópicos mais contundentes e de maior importância que eu já gravei no meu canal. É um tema que eu já tinha vontade de gravar há muito tempo. É um tema super importante e trata-se da mais-valia do trabalho. É fundamental, e eu quero deixar bem claro que é um vídeo que retrata tópicos. Eu não estou abordando em relação aos referenciais teóricos, que são muito vastos, mas a ideia principal é trazer para o bojo de discussão essa temática. Então, ela será abordada no referencial de ser criado através de tópicos. Então, vamos lá. Bem, a mais-valia do trabalho, ela hoje em dia, ela é muito associada ao que representa o trabalho, grau de exigência, o estresse, o fim dos empregos, né, como propriamente dito, que é o emprego de carteira assinada que está morrendo, vamos dizer assim, eu vou usar um termo, ele está no final, eu ia usar um termo que eu nem vou fazer. Estresse, aí como você vê aí, ó, pressão, frustração, controle excessivo, exaustão, esgotamento. Essa análise, ela é muito inerente ao mercado do trabalho atual, altamente competitivo. É um mercado de trabalho que ele correlaciona a idade, ele correlaciona ao lucro máximo e, de certa forma, a uma desvalorização da pessoa humana. Vamos lá. Marx, ele já dizia, não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. Há muitas pessoas que falam de Marx, de Engels e outros, fazem críticas, mas nunca leram um livro, nunca leram uma publicação, nunca beberam da fonte. E seria muito interessante pressupor que os críticos ácidos, os críticos contundentes, fossem leitores ávidos, fossem leitores presentes dentro da contextualização e soubessem o que estão emitindo ponto de vista. Mas o que nós percebemos em sua grande maioria é que pessoas que fazem críticas vamos dizer assim, que não são teorias, as ideologias marxistas, são pessoas que nunca leram na essência. Então, nessa aula de hoje, eu vou trabalhar uma ideia de desmistificar esse conceito. Bem, do sistema capitalista é fundamental que nós abordemos esse prólogo, que é uma corrente de pensamento político-econômica. O que seria a política nesse sentido? Seria a arte de influenciar pessoas, propriamente dito. Que essa arte de influência do sistema, ela está correlacionada a variáveis econômicas. Então, o capitalismo na sua essência básica, ele vive de antagonismos. O que eu quero dizer? Que é isso, Lucival? Para que o capitalismo funcione na sua essência, pouquíssimas pessoas têm que ter muito. E no outro ponto da cadeia, milhares, milhões, bilhões têm que ter muito pouco.
Então, essa corrente de pensamento, cito o capitalismo, ele é baseado em desigualdades, em variáveis antagônicas, os antagonismos dentro de um conceito de sociedade. Claro que o conceito de antagonismo ele não voa, né? Ele tem que estar alicerçado. E onde é que está fincado os alicerces do antagonismo? Dentro do conceito social. Então, seria aqueles que possuem os meios de produção, são tidos como os capitalistas, e aqueles que não possuem, que são tidos como os proletários. Uma análise bem interessante é que esse conceito que é colocado no passado, hoje, quando nós vamos abordar o sistema capitalista, muitas vezes ele não é linkado, eu vou usar uma palavra mais moderna, ele não consegue ser assentado na sociedade atual. Por quê? A sociedade atual é uma sociedade altamente mutante, né? Mutável. Mas cito que muitos teóricos ainda dizemos que a gente vive um capitalismo. Porém, nós sabemos que é um capitalismo diferente. Vivemos a era do conhecimento e o conhecimento instantâneo, né? Então, quando a gente fala dessa corrente de pensamento político-econômica, ela tem muito mais a ver de um período em que não era globalizado, né? Não vou usar a palavra globalismo, que é errada, mas da globalização, e não tinha o advento da internet, né? Não era a internet das coisas, não era o mundo, né, da velocidade instantâneo, não era esse sistema que, propriamente dito, as barreiras de cada país não são importantes, né? Vamos dizer assim, porque excede hoje os territórios, né? Excede o capitalismo atual, o sistema capital, ele excede barreiras físicas, barreiras geográficas, né? Ele flutua, né, sobre todo esse conceito. Mas vamos lá. É importante também nós trabalharmos o conceito de meios de produção. E como seriam esses meios de produção, que influenciam os modos da produção? Seria fundamental, por exemplo, para se entender o dinheiro para gerar investimentos na produção. Ou seja, eu só vou poder produzir a partir do conceito que eu tenho como subsidiar isso. Aí você tem a propriedade física, que seria o sentido do fabril, né? Do maquinário, dos meios que essa produção ela pode ser escalonada. Pode ser uma produção em série, pode ser uma produção mais customizada, porém os meios da produção eles são fundamentais à forma de entendimento. Mas por que isso está falando, professor, que esse meio de produção é fundamental? Hoje, no mundo moderno, nós estamos falando vamos dizer assim, da economia, que ela é o 4.0, né? Então, a produção fabril 4.0, que é alicerçada na era do conhecimento, do data mining, né? Que seria, vamos dizer assim, catalogar todas as informações e transformar essas informações em conhecimento, que é reaplicado dentro do sistema. Eu sei que é complicado, nesse momento, nessa aula, a intenção não é abordar e, vamos dizer assim, exaurir o tema, mas é importante trazer para o bojo de discussão. E aqui é fundamental, falei para vocês que é tópico, né, gente? O que seria essa teoria marxista, né? Seria, por não deter os meios de produção, o proletário é levado a vender sua força de trabalho ao capitalista para poder garantir sua subsistência. O que seria subsistência? Subsistência seria o básico do básico para a mantença de atividade biológica. Tá? Esse é um conceito meu. Dessa maneira, a própria força de trabalho, mão de obra, tornou-se uma mercadoria à medida que será vendida em troca de dinheiro, salário. Por exemplo, hoje nós temos a questão do MEI, né? Microempreendedor individual. Então, as formas de produção de conhecimento, elas se detêm
pela hora de trabalho. Então você é um microempreendedor, você é uma empresa, aí usa aquele jargão, né? Você é a sua empresa. E aí você vende a sua força de trabalho para uma determinada tarefa. Você concluiu essa tarefa, você é remunerado para tal, e essa empresa, ou esse sistema, ele não tem uma menor obrigação jurídica com você. Claro que em muitos conceitos não são abordados a questão de seguridade, né? No caso, salubridade, insalubridade, acidente de trabalho. Eles não abordam, você é uma empresa, você está vendendo, isso aqui a gente não tem obrigação, que não vamos dizer assim, o objeto dessa discussão aqui, mas essa delimitação de direitos e deveres, ela ainda não é uma realidade definitiva e principalmente não podemos dizer que é um sistema homogêneo no mundo todo, ou seja, as sociedades são diferentes. Mas muitas pessoas criticam a teoria marxista, voltando à retórica, sem ler, né? Sem saber o que Marx dizia. Então, olha o que seria a teoria marxista, né? Você vai vender sua força de trabalho para o capital. Também é fundamental eu incluir nessa discussão o conceito de forças produtivas, né? Seria isso, é uma ideia central do marxismo e do materialismo histórico. O conceito da teoria marxista, ela só existe na sua primazia porque existe o materialismo. E isso vem muito daquela razão, vem lá do tempo da Era de Luz da França. Penso, logo existo, o existencialismo, que depois veio lá na Revolução Industrial, na primeira século XVIII, aí começou os conceitos materiais que revolucionou o mundo, dominação do homem pelo homem. Lembrando, quando a gente fala, por exemplo, de um conceito religioso, a Bíblia fala que o homem detém o poder vamos dizer assim, de dominar os outros animais, mas na Bíblia não está escrito o poder de dominação do homem pelo homem, né? Então, a partir do século XVIII, aí você, pessoal, mas tem as sociedades escravagistas, tem as eras que você vê a dominação do homem pelo homem. A dominação do homem pelo homem é um conceito humano. É um conceito que vem da ganância, que vem das mudanças da sociedade, perdurou e vem até o mundo atual. E para mim ainda existe o escravagismo, né? Ou a escravidão, ainda existe, é uma prática. Ela só mudou a forma, o meio. A gente está falando de meio? Vamos lá. Na força produtiva temos a combinação da força de trabalho humana com os meios de produção, isto é, instrumentos e objetos de trabalho, tais como tecnologia, incluindo infraestrutura, ferramentas, máquinas, técnicas, materiais, conhecimento técnico, a terra e os demais recursos naturais. Marx e Engels, vocês estão vendo que as teorias, não teoria não, perdão, os conceitos de Marx e Engels não tem nada demonizado, né? Hoje a gente vê aí variáveis, eu digo variáveis nesse sentido mesmo, variações políticas, pessoas que abrem a boca para falar, eu consumo marxista. Pô, isso é um elogio, né? Uma pessoa me identificar como marxista, para mim, é um elogio. Vocês estão vendo que da essencialidade do conhecimento, da cognição, né? Da busca, da instrumentação psicológica de uma construção ampla. Ser ofendido como marxista é o pão cair com a manteiga para cima, né? Então, desses meios de produção aqui, a gente pode voltar no passado e pensar que em épocas passadas, uma pessoa ela dominava todas as etapas desse trabalho. Tudo que ela precisava fazer, ela tinha o domínio. E nas épocas atuais, né, aí vem do Fordismo, trabalho em série, vem do Taylorismo, vem da parte nipônica de construção, da linha de produção. E nós vemos hoje que o trabalhador ele é especializado em determinada função, mas ele não tem um conhecimento amplo de tudo que ele faz. E isso é uma função do capitalismo. Ele acha fundamental que você não tenha o domínio do conhecimento da importância de todo o sistema daquilo que você trabalha. Porque o capitalismo ele trabalha com a desinformação, para essa desagregação, essa desinformação, essa desuniformidade.
Essa variabilidade da linha de raciocínio é fundamental para o capitalismo, porque ela não gera agregação, ela não gera coesão de pensamento. Então, o que puder fazer para desagregar, o sistema capitalista irá fazer. Aí você vê, professor, você está falando da política? Sim, claro, é o mesmo conceito. A confusão, qual é a melhor maneira de você acabar com uma conversa? Gerando um problema, gerando uma confusão. Né? Vamos lá. Então, da lógica capitalista de produção, que você tem da acumulação de capital, poderíamos dizer que temos uma equação DMD. E o que seria, em parte, né? Bem simplório, né? Dinheiro, D, é utilizado para produzir uma mercadoria M, que será vendida em troca de mais dinheiro, D, né? Mais dinheiro, D. Então, essa lógica seria uma equação que tem a lógica capitalista de produção e acumulação de capital. Bem interessante, né? Eu não entendo por que Marx é tão demonizado dentro de um conceito social moderno. Eu não concordo com Marx. Marx, né? Ótimo, é um direito seu. Agora, o tratamento jocoso, bestial e pejorativo da teoria de Marx e de outros pensadores, isso aí é um absurdo, né? Aí você tem, dentro do conceito de mais-valia, consiste na interpretação marxista de lucro, né? E é a base de como essa corrente entende o funcionamento do sistema capitalista. Então, a mais-valia ela começa a ter um prólogo de discussão de fazer uma crítica, aí é uma crítica ácida, ao funcionamento capitalista. Está funcionando da maneira correta? Quais são as variáveis? Como isso afeta o proletário? Né? Aí a pessoa pode dizer, o trabalhador. Como é a dinâmica desse sistema? O conceito de mais-valia é trazer para o bojo da discussão essas fontes de variação, que é tudo que os detentores do capital não querem. A agregação, a discussão, a análise crítica sobre o funcionamento de determinado projeto. Realmente está correto? Né? Aí você tem, a partir da ideia de mais-valia que surge o argumento de luta de classes, que está na raiz dos ideais socialistas. O que é que foi feito aqui? Essa é uma parte importante. As pessoas confundem a luta de classe, que é uma luta ideológica, uma luta filosófica, é uma crítica ácida ao sistema. As pessoas confundem e tem um conceito ideológico que luta de classes eu vou tirar os teus direitos para ter uma imposição dos meus. A classe operária como diz assim, operária que não é detentora do capital vai roubar a casa de fulano, vai roubar a fábrica de Beltrano, vai tirar o maquinário de Cicrano e vai tirar tudo isso e vai redistribuir. Na verdade, o Marx nunca disse isso, né? O Marx ele tem como teoria rediscutir a lógica do sistema, que é o conceito de mais-valia, que todos nós deveríamos discutir qual é o conceito predominante e qual é a importância dessa discussão para o tipo de trabalho que você faz e a sociedade que você está inserido. Então, voltando à discussão, hoje as pessoas fazem críticas ao sistema sem ler, né? Aí demonstram o quanto são frágeis. Vamos continuar. Um outro conceito de mais-valia. A mais-valia representa a disparidade entre o salário pago e o valor produzido pelo trabalho. Dessa maneira, ela pode ser entendida como trabalho não pago. Ou seja, são horas que o trabalhador cumpre, valor que ele gera, pelos quais ele não é remunerado. Isso é tão interessante. Eu lembro, uma vez eu falei para um motorista de ônibus. Ele estava defendendo a saída do ônibus para trabalhar, enquanto os colegas de trabalho não estavam defendendo a greve. E ele estava chamando os colegas de trabalho de vagabundo. Eu estava perto, na época que eu andava muito de ônibus, não que eu não ande, né? E eu peguei e conversei com ele, assim, numa boa. Eu falei para ele, você já parou para pensar quanto você ganha? Eu ganho em torno de R$4.000. Não vou discutir se é verdade ou não.
Aí eu peguei e expliquei a ele. Falei, olha, quanto tu acha que uma volta que tu faz por dia esse ônibus arrecada? Vou dar um exemplo aos senhores. Vamos dizer que arrecade por volta de R$ 800, um ciclo completo. Um exemplo, pode ser mais, pode ser menos, obviamente. Mas vamos dizer 5 vezes 800 daria o salário dele. Ou seja, num único dia, 5 voltas nesse percurso pagaria o salário desse motorista. Vamos dizer que em 2 dias pagaria os custos de manutenção do carro, em 3 dias pagaria todo o combustível que é utilizado. Teríamos em torno de 27 a 26 dias de trabalho, que seria lucro para a empresa. Coloca imposto, tudo bem. Vou ser exagerado. Coloca 20 dias aí na casa que esse ônibus faria X voltas dentro do percurso, e esse dinheiro iria ser repassado integralmente para os detentores do capital. Esse é um conceito de mais-valia do trabalho. A empresa ela não trabalha no prejuízo, dificilmente ela vai trabalhar dentro da margem de segurança dela, do intervalo de confiança financeiro, da margem de lucro. Então, a empresa, o detentor do capital, ele barganha a margem, ele não barganha o prejuízo. O assalariado, né, agora, que anteriormente era o proletariado, a barganha dele é entre a subsistência, tal qual foi falado há pouco, ou a forma de existência mesmo, porque aquele trabalho depende de outras pessoas e a lógica dele como ser humano depende da remuneração. Então, a massa de reserva, né, a grande quantidade de motoristas desempregados provoca ideologicamente, psicologicamente nesse motorista a ideia de que se ele não for trabalhar, ele perde o emprego dele e outro vai tomar o lugar. Isso é uma estratégia, uma lógica do sistema capitalista, né? Aí você tem aqui da margem de mais-valia da absoluta. É muito interessante esse conceito, é incrível isso. É por isso que eu digo, seu marxista, seu isso é um elogio, cara. Né? Olha só, prolongamento da jornada de trabalho para além do tempo necessário para que o trabalhador produza as condições de sua subsistência, olha aí, e da apropriação desse trabalho excedente pelo capitalista. Acabei de falar do ônibus. Ou seja, aumenta-se a jornada de trabalho sem que o salário tenha um aumento proporcional. Essa forma de extração de mais-valia é chamada de mais-valia absoluta. Um conceito muito aplicado nos dias atuais é essa questão de trabalhar em home office. Mas você não sai da sua casa, você não tem custo. Em contrapartida, de uma maneira diferente, de uma maneira oposta, você também não tem horário de trabalho. Você é obrigado a trabalhar em uma jornada que é muito além do que anteriormente você fazia. Então, você trabalha em home office, sim, mas você tem uma extensão dessa jornada, você tem uma dependência do sistema tecnológico que influencia ainda mais a dinâmica do seu trabalho, ou seja, você estendeu a sua jornada de trabalho para você ganhar a mesma coisa. Né? Você é dependente do Telegram, você é dependente do WhatsApp, você é dependente do YouTube, você é dependente de uma série de sistemas de comunicação que são inerentes à jornada de trabalho. Então você trabalha mais e ganha o mesmo salário. Continuando. Isso aqui é fundamental. Eu acho legal essa parte aqui. A palavra alienação, ela é muito utilizada dentro do viés político, né, ideológico. Essa pessoa é alienada. Você é um alienado, você é um alienado, você é um alienado, você é um alienado. Vamos para a teoria marxista, onde foi o bojo da discussão da alienação. O que Marx, pensador teórico, dizia sobre alienação? Alienação seria o afastamento do trabalhador do produto final de seu trabalho. Então você percebe que houve um estelionato intelectual, houve uma apropriação do tema alienação, do conceito de alienação, que seria o afastamento do produto final, ou seja, você não detém a capacidade de montar todo aquele produto que vai vender. Você é uma parte dessa produção. Você não detém todo o conhecimento sobre quanto custou, quais são as variáveis de determinado produto. Então você vê que o sistema atual, hoje, principalmente o sistema político, ele fez um estelionato
intelectual, roubando o conceito de alienação e deturpando o sentido verdadeiro. Então, uma pessoa alienada é uma pessoa que está à margem, né, daquela produção. Para Marx, é uma pessoa que não tem mais, não é mais detentora de todo o potencial de produção daquele bem, daquela manufatura. Olha como é interessante estudar e você ver esses estelionatários, né, políticos, estelionatários que roubam conceitos que são conceitos históricos, teóricos, e aplicam de uma maneira a se beneficiar. Olha só o conceito de alienação. O afastamento do trabalhador do produto final é essencial para a exploração de mais-valia através do sistema capitalista. Ou seja, o sistema capitalista quer de todas as formas que você não conheça todas as etapas do seu trabalho. Então, isso é muito característico nas pessoas que são donos de empresas, que são os supervisores, que os coordenadores, os gerentes. São pessoas que vão trabalhar num conceito psicológico que sempre você tem que entregar um produto, uma posse, você tem que entregar uma demanda para tanto cobrar de uma maneira espúria, de uma maneira muitas vezes até com ausência de caráter. Isso faz parte da lógica do sistema e na verdade não é. É um conceito de mais-valia. Mais uma vez eu vou voltar. É um estelionato intelectual. Se apropria do conhecimento do trabalhador para conquistar alguma dinâmica que acha que é fundamental para o sistema. Olha aqui do livro O Capital. Leiam, gente. Leiam Marx. Vocês não vão perder nada. A produção de mais-valia absoluta gira exclusivamente em torno da duração da jornada de trabalho. Olha o que Marx dizia. A produção da mais-valia relativa revoluciona totalmente os processos técnicos de trabalho e as combinações sociais. Marx era um homem que estava significativamente à frente do seu tempo. Ele conseguiu ver, com mais de 100 anos de antecipação, dinâmicas de trabalho que hoje ainda podem ser empregadas, mesmo que esse mundo seja um mundo de uma dinâmica social totalmente louca, né? Mais-valia absoluta consiste na intensificação do ritmo do trabalho como medida de ampliação da margem de lucro do proprietário dos meios de produção. Ou seja, o proprietário ele trabalha com uma ampliação dessa margem de lucro, ele não trabalha com a ideia do prejuízo, né? Controles de impostos aos operários, que inclui a mais severa vigilância a todos os seus atos na unidade produtiva, até a cronometragem e outros, ou seja, bate cartão, bate ponto, roupa adequada, postura, conhecimento, ser detentor de outras línguas, tudo, aí, RH, né? Sistemas de biometria. Tudo isso aí é um sistema de dominação para que esteja em vigência o conceito de mais-valia absoluta. Você é impelido a acreditar que esse sistema você tem que se inserir. E, na verdade, você tem, senão você sai do métier de ser remunerado em prol desse trabalho. Então, esse conceito é uma das faces mais obscuras, está pautado no obscurantismo do sistema capitalista. E é triste porque muitas vezes você consegue ver as falhas do sistema e você faz as críticas, né? Você faz as críticas a esse sistema. E é até interessante que esse conceito de mais-valia absoluta, ele hoje está alicerçado no conceito de startup, né? Que é startup? Startup é uma oportunidade de mercado que ela insere dentro das brechas do sistema capitalista de grandes empresas. São pessoas que não se enquadravam nesse sistema, que viram brechas e resolveram ser solucionadoras de problemas para algo pontual e dali obter lucro, né? É muito interessante o conceito. Você tem mais-valia extraordinária, que não é um sistema que está pautado na teoria marxista, mas é uma adequação da mesma, que seria o excedente da mais-valia em relação à taxa normal.
excedente que é oferido por aqueles capitalistas que reduzem o valor individual das mercadorias produzidas em suas empresas. Ou seja, seria o suprassumo, né, da mais-valia. Seria a intensificação consistente e aguda do conceito de mais-valia, né? Que são palavras, por exemplo, do workaholic, né? Que é o workaholic, é o cara que vive em função do trabalho. É o viciado em trabalho. É o cara que tem sua adrenalina aumentada quando ele está trabalhando. E todo o contexto social, familiar, tudo gira em torno do trabalho. Para que haja capitalismo, tem que ter posse, né? Tem que ter posse, e é interessante, eu coloquei esse ponto aqui para discussão, que o mundo está mudando, né? Vocês vão ver no final dessa abordagem, porque o dinheiro, papel, o dinheiro, moeda, né? Ele está no fim, né? Só não percebe isso quem realmente é uma pessoa que está fora do contexto social. O dinheiro, moeda, está acabando, né? Dinheiro, quando eu digo dinheiro, moeda mesmo. E se você não sabe, de um contexto de 100% de um valor do dinheiro, apenas 5 a 15% realmente existe do dinheiro, ou seja, o papel moeda. O resto é um dinheiro que se cria. E o capitalismo, ele gira em torno de criar dinheiro. Aí me dá um exemplo, professor. Juros, né? Juros. Os juros é o quê? É uma invenção social que vale na sociedade. Se você não pagar no dia, você tem que retribuir um valor a mais para aquela empresa ou para aquela pessoa. Então se cria dinheiro. Aí os bancos vieram e criaram os juros abusivos. Cartão de crédito 300%. As diversificações da taxa de juros. A taxa de juros sobre X, Y, Z, sobre a sociedade está alicerçada, ou seja, o roubo, vamos falar a palavra correta, o roubo endêmico e juridicamente pautado. Ou seja, o banco ele tem permissão para assaltar, né? Então é algo que tem que se pensar basicamente nesse conceito. Deve ser por isso então que Marx, né, é tão odiado, né? Ele faz a crítica a esse sistema. Para tanto, é fundamental que você entenda o que é o conceito de dialética, né? O que seria a dialética? É um método do diálogo. O que é a dialética? É você discutir o diálogo, né? Cujo foco é a contraposição e contradição de ideias. O que Marx, em sua teoria básica, ele propõe? Você tem um contraponto. O que é um contraponto? Tem um ponto, é o contra este ponto, obviamente. É uma contradição de ideias desse sistema, que levam a outras ideias. Tem sido um tema central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos. Ou seja, a tradução literal da dialética significa caminho entre as ideias, que seria a contraposição e a contradição de ideias. Atualmente é proibido você ter um contraponto na política, você ter um contraponto sobre a economia, você ter um contraponto sobre o sistema, você ter um contraponto sobre as empresas, sobre os supervisores, sobre os coordenadores, sobre os gerentes, sobre os donos de empresa, sobre o presidente, sobre o contraponto não pode ser feito, né? Parece que nós estamos voltando ao conceito, nós estamos voltando ao conceito dos regimes de exceção de direitos. E a ideologia em Marx, né, crítica, foi abordado ao materialismo dialético, né? Ou seja, o Marx só existe a teoria devido à existência do materialismo. Todo sistema capitalismo ele é alicerçado no materialismo, na posse, né? Não existiria sistema capitalista se não existisse posse. Então é o conjunto de proposições elaborado na sociedade burguesa, na época, com a finalidade de fazer aparentar os interesses da classe dominante com um interesse coletivo, construindo a hegemonia daquela classe. Ou seja, o que seria a ideologia de Marx? Discutir como esse materialismo ele tem uma influência sobre os menos abastados. Como se dá, como é o processo, como é a apropriação desses bens, dessas terras, como se deu esse processo, foi correto? Dá para mitigar esse problema?
Essa seria uma ideia muito interessante. O que define o valor de uma mercadoria é a quantidade de força de trabalho desprendida para a sua produção. Lembrando que a gente tem um conceito interessante, né? As pessoas dizem assim, o que é trabalho? Se tu for trazer trabalho para a física, é força vezes o deslocamento, né? Mas se for o conceito de trabalho no conceito do assalariado, é que você faz uma função e você é remunerado para tanto. Mas o conceito de trabalho dentro do mercado atual, né, dentro do mundo atual, por exemplo, você pode ser um influenciador. Mas como é que é influenciar a sua própria existência? O seu exemplo gera dinheiro, né? As pessoas gostarem da sua existência e apertarem no like ou dislike gera dinheiro. Então, essa dinâmica de trabalho, de produção, do ser, ele mudou por completo. É isso que não é o objeto da aula de hoje, mas é importante se trazer para a discussão, né? O valor da força de trabalho, como as demais mercadorias, também é definido pelo valor do custo de sua produção, né? Então, você começa a perceber que a demonização das teorias de Marx é algo provocado, né? E o que seria o conceito de ideologia? Para o senso comum, seria o conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo de um indivíduo ou de um determinado grupo orientado para as suas ações sociais e políticas. Então, o que seria o conceito de ideologia? É uma liberdade de pensamento, de um conjunto de ideias. Porém, para o sistema capital, quando essa ideologia confronta a lógica de acumulação do materialismo, do acúmulo material, é suprimido o direito de você ter uma ideologia contrária ao sistema. Senão você é tido como uma pessoa subversiva, né? Classificação do trabalho. Você tem, isso aqui não é tão importante, mas a gente sabe, trabalho formal, assalariado, os profissionais liberais, o trabalho autônomo, o freelancer e outros conceitos de trabalho atual que os influenciadores e que são interessantes. Muito interessante isso aqui, luta de classes, né? O fenômeno social de tensão ou antagonismo que existe entre pessoas e grupos de diferentes classes sociais devido aos competitivos interesses socioeconômicos e desejos dessas pessoas diante da lógica do mundo de produção capitalista. A luta de classe, necessariamente, ela não se trava por uma pessoa matando a outra. A luta de classe, ela se trava dentro do campo ideológico, dentro do campo filosófico, dentro do conceito dominante. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre gostei de ouvir rádio, que eu ligava na rádio eu só ouvia música em inglês. Aí a pessoa diz, mas por que está trazendo isso para essa discussão? Porque quando eu era criança, nos anos 80, você não ouvia música em português na rádio, pouquíssimas vezes. Era tudo música em inglês, porque era o conceito dominante, né? Era o conceito, vamos dizer assim, cultural, era a dominação cultural de uma cultura, né? A apropriação, o etnocídio cultural, né? O etnocídio cultural, a dominação de uma cultura em detrimento à outra. Hoje é difícil você ouvir uma música em inglês, né? Você ouve muito mais músicas em português. Por quê? Porque iniciou-se um nicho, né, de mercado que tem vários públicos, até porque hoje você tem a internet, cada uma das pessoas pode ouvir o que quer nas plataformas digitais. Então, a luta de classes, essa dominação ideológica, ela mudou muito. Hoje é muito triste você ouvir algumas pessoas, eu não vou falar de política assim, mas você ouvir umas pessoas falar porque o comunismo, porque o comunista é de uma profunda falta de conhecimento, um apedeuta, né? Uma pessoa que fala isso. Por quê? Porque a dinâmica econômica, a dinâmica política do que era tido comunista ou socialista ou capitalista mudou por completo. O mundo ele mudou por completo e quem não mudou, quem não evoluiu, realmente não tem a capacidade de interpretação, ainda está ligada nesses conceitos que são referentes ao mundo passado. E aí você tem algo que é fundamental que eu trago para a lógica. O que acontece na pandemia? O sistema capital, ele quer que o vírus ele tenha consciência de classe, né?
O sistema capital, e eu fico muito pé da vida com pessoas que não entendem isso. Ah, porque eu tenho que trabalhar e tal. Você tem que trabalhar. Mas não é você que tem que se adequar ao sistema capitalista da pandemia. É o sistema capitalista que tem que entender que a pandemia é um vírus assassino microbiológico com enorme capacidade de replicação, mutante, com N variantes atuando concomitantemente dentro do processo e que não tem conceito ideológico, filosófico. Então as pessoas, hoje, em muitos trabalhos, quando pega os ônibus lotados, quando vai para trabalhos que são salubres e insalubres, então como o sistema não pode assegurar o direito, a seguridade à vida, criou-se, em grande parte, a necessidade de se fazer a vacina, que sabe que a vacina não é a bala de prata. Eu tenho vídeo no meu canal mostrando isso. A vacina não é a, a responsável para impedir que a pessoa seja contaminada com o coronavírus. A vacina ela tem a função de diminuir os índices de morte dentro do sistema. Nunca antes na história da humanidade houve-se vacina para um vírus RNA. E os dados que são dados quantitativos dessa vacina não são apresentados de nenhuma. Pós-pandemia, pós-vacinação, pós-segunda vacinação, pós-terceira vacinação, pós-quarta vacinação, os dados não são apresentados. Então é um conceito que deve ser muito bem entendido, porque o sistema capital, na verdade, ele não tem preocupação com a seguridade, né? A segurança do trabalhador. Ele quer que o sistema continue girando. Só que como ele não consegue, vamos dizer assim, mudar o que é o vírus, ele trabalha com a ignorância, né? Ele trabalha com a inoperância, ele trabalha com a divisão, com a parte. Então a ignorância, ela favorece os detentores do capital. Então pessoas, porque tem um trabalho, mas não para ler, não para se informar, não sabe o que é mais-valia, não sabe o que é margem de lucro, né? E abre a boca para falar bobagem, né? Então a gente tem aqui, a depreciação atual esperada, né, sinalizar a morte iminente como principal moeda de reserva global. Espera-se que o United States of America, do American Way of Life, ele entre em um declínio. Declínio por quê? Porque já não há mais a significativa importância de fronteiras. Hoje uma empresa transnacional dos Estados Unidos ela tem sede na China. Da China tem sede nos Estados Unidos, a Rússia tem empresas no mundo todo, a França empresas no mundo todo. Então essa questão de guerra, essa questão de dinheiro é complicada, né? É complicado você emitir um ponto de vista quando você vê que o mundo hoje ele está com o principal problema é que nós estamos indo para 9 bilhões de habitantes do planeta, que é um número X para ter cataclismas, né? Para ter a assíncope total do sistema, ou seja, o ponto de inclinação do sistema em que vai entrar num contraponto de desequilíbrio total do número de pessoas do planeta. Esse é o problema. Nós estamos para 9 bilhões de pessoas no planeta e o mundo não consegue suportar essa demanda. Então, daí subsidia o conceito de teorias conspiratórias, que eu não vou discutir se são certas ou erradas, de diminuição em massa da população mundial. Então, percebe-se que o conceito de mais-valia do trabalho é fundamental para o entendimento das discussões do mundo atual e que nunca foi tão necessário ler, né? E é triste quando as pessoas falam sem estudar e renegam a capacidade intelectual e cognitiva do ser humano a questões políticas boas.